E cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. Aula 80, professor Maurício! Não, mas peraí, calma. 80? 80! Uau! Uou! E assim vamos nós, porque a matemática é isso, não para, né? Não acaba e nem fica pouco. Aula 80. Não, mas eu tenho uma notícia pra lhe passar. Tá acabando. Poxa, não fala assim não, que aí também fica pesado, né? Aí fica puxado. Tá acabando. Puxa. Né? A aula 80 a gente vem com um assunto na mesma sequência do que a gente vinha antes, né? Falamos de razão e proporção, regra de 3 simples. Falamos. Regra de 3 composta. Também falamos. Falamos de... Proporcionalidade nas retas. Foi. E nos semelhanças de triângulos. E falando em triângulo, a gente disse que tinha um triângulo especial. Muito verdade. Alguém lembra qual era o triângulo especial? E a gente falou do Teorema de Tales, né? Teorema de Tales. Foi nas retas, paralela, transversal. Olha aí, né? E aí, quando a gente chegando, é que o assunto é bacana. Então, nessa aula 80, a gente vai ver uma parte específica do triângulo retângulo, onde a gente aplica um outro teorema, que vocês já viram no 9º ano. Viram? Verdade. Né? Mesmo em período de pandemia, será que a galera lembra? Se não lembra, a hora é agora. Aí o nono já estava voltando para a escola, algumas voltando, outras não. Mas mesmo assim, né? Claro que tivemos esse caso da pandemia, mas não dá para renegar isso aí, mas teve aula, teve exercícios, teve tudo. Então dava de ter dado uma pesquisada, estudado. E é normal, todo mundo deve ter visto, eu acho que sim. Mas se caso, porventura, todavia, não viu, a gente está aqui agora para relembrar, explicar, mostrar, ensinar para vocês, tá? Então vamos lá de aula 80.1. O assunto de hoje é o Teorema de Pitágoras. E para trabalhar o Teorema de Pitágoras, nós precisamos primeiro entender quais são os elementos do triângulo retângulo, para daí então falar sobre o Teorema de Pitágoras. Sim, né? Uma coisa é entender o conceito para aplicar na prática, certo? E as habilidades de hoje, entender o Teorema de Pitágoras e as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Esse aqui a gente vai fazer primeiro e esse segundo momento já é numa posterior aula aí, tá bom? Beleza? Então vamos junto! E aí, saindo da cartola mágica, a gente tem o Teorema de Pitágoras. Então, como já foi falado aqui, antes da gente iniciar, falar do teorema, explicar como ele funciona, como ele se comporta aí, né? A gente precisa estudar os elementos do triângulo, né? Mas assim, peraí, que elementos? A gente já sabe que é lado, ângulo e vértice. O triângulo tem 3 lados, 3 ângulos, 3 vértices. Isso, a gente aprendeu na aula anterior, né? Mas tem alguma coisa diferente no triângulo retângulo? Tem. Tem? O triângulo retângulo é aquele que tem... Não vamos nem falar, porque eu acho que o nosso quiz vem perguntando isso para eles, né? É verdade. Não vamos dar um spoiler aqui. É verdade. E aí, senão a gente adianta da resposta, aí no retorno fica ruim. Fica. Que aí a gente acaba passando muito rápido o nosso quiz, porque a gente já falou todas as respostas aqui. Então, para estudar os elementos do triângulo retângulo, a gente preparou um quiz, mas antes disso, vamos dar uma conversadinha aí com vocês. Olha lá na telinha, então. Falando de triângulo. O triângulo é um polígono que possui o menor número de lados. Então você já anota essa informação. De todos os polígonos que nós temos, o triângulo é aquele que tem o menor número de lados. Porém, é um dos formatos geométricos mais significativos no ensinamento da geometria. Olha que legal, né? Um dos formatos mais significativos na geometria, porque ele é fantástico! E por isso sempre intrigou matemáticos. Desde o período da antiguidade, a galera se dedica ao estudo do triângulo. Sério isso? O quê? Triângulo retângulo? O que é isso? Olha, o olho tá saltando da cara aí, porque triângulo retângulo, né? Eu acho que é um retângulo com 3 lados, né? Um triângulo retângulo. Um retângulo com 3 lados? Deve ser. Ou um triângulo com 4? Olha aí. O quê? Desde a antiguidade, a galera, os estudiosos aí se
fixava nos estudos do triângulo e via que o triângulo tem muita aplicabilidade, muito lugar onde ele pode ser inserido no nosso cotidiano, então ele é aí um objeto de estudo, com certeza, né? Até hoje todo mundo fica estudando o que é esse triângulo, né? E claro que nada melhor que um quiz para a gente desvendar esses mistérios e verificar se você lembra desses elementos. Então, vamos lá? Vamos. Solta a vinheta, porque é hora do quiz. A hora do quiz! Então, hora de perguntas e respostas. Perguntas e respostas. E pior que eu não posso nem falar nada sobre o triângulo. Nada. Porque o que eu falar agora eu posso dar resposta. Submeta a sua insignificância, fique quietinho. Porque o quiz, ele vem meio diferente dessa vez. Ele vem me perguntando e já explicando. Perguntando e explicando. Fazemos algumas perguntas e, em contrapartida, já mostramos alguns detalhes aí, para vocês entendendo melhor, tá certo? Certo. Então, nosso amiguinho quer saber o que você... Retângulo. O nosso amiguinho quer saber o que você entende, o que você lembra, o que você tem de conhecimentos sobre essa figura geométrica aí tão famosa e tão aplicada, né? Vamos lá então? Pergunta de número 1. O triângulo é vimos na última aula. Polígono de 3 lados e 2 ângulos. Polígono de 2 lados e 3 ângulos. Polígono de 3 lados e 3 ângulos. Um polígono qualquer. Assunto da aula 79. O triângulo é Polígono de 3 lados e 2 ângulos. Polígono de 2 lados e 3 ângulos. Um polígono de 3 lados e 3 ângulos ou um qualquer? Um polígono qualquer. Muito fácil. Muito fácil essa, não é verdade? Fácil. Fazer um penteado, hein, para a próxima aula. Muito fácil, vem aqui com a gente e vamos dar a resposta. A gente já até falou isso agora há pouco, né? É um triângulo, gente. Polígono de 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices. E 3 vértices, né? Então, com certeza, a letra C. Beleza? Beleza. Pergunta de número 2, vamos lá? Na pergunta de número 2, aí já fala o porquê da nomenclatura, né? Do seu nome. O triângulo retângulo recebe esse nome por quê? Letra A. Um dos ângulos internos é reto, mede 90 graus. Letra B. 2 ângulos internos são retos e medem 90 graus cada um. Não tem ângulo reto ou forma um retângulo. Eu acho que é a letra D. Um dos ângulos internos é reto, mede 90. 2 ângulos internos são retos? Tem como fazer um triângulo retângulo com 2 ângulos medindo 90? Acho que dá. Acho que dá? Não tem ângulo reto ou é porque ele forma retângulo? Esse nome aí, triângulo retângulo. Qual é o significado, o motivo desse triângulo receber esse nome? É óbvio que a letra D é porque forma um retângulo. É óbvio. Nem tudo que é óbvio é lógico. Como é que é? A lógica e o que é óbvio e o que é lógico. O que é óbvio, né? E o que é lógico não é óbvio, mas é lógico. Vamos, a resposta está muito fácil, né? É claro que o triângulo chamado retângulo recebe esse nome porque ele tem um ângulo interno reto. Medindo 90 graus. Beleza, né? E claro que quando a gente possa ter a possibilidade de ficar em dúvida com alguma situação, o que a gente chama? Dicionário matemático. Então lá vem o nosso Simpsons nos ajudando nisso aí, porque se a gente está com dúvida em algum nome, o significado, alguma coisa, a gente traz o nosso dicionário matemático para esclarecer a dúvida. Olha lá! Então, falando de triângulo, a gente já sabe que é aquele polígono de 3 lados e 3 ângulos. E quando fala de triângulo retângulo, então... Um dos ângulos internos é reto. Ele mede 90 graus. E ele vai ser representado por esse quadradinho no canto aí, ó, das retas. Geralmente tem um pontinho Geralmente tem um pontinho bem no meio. Ali é o ângulo reto, 90 graus. Beleza. Os outros ângulos são agudos, menores que 90. Se esse ângulo aqui também fosse de 90, né? Aí a gente não ia conseguir nunca fechar o nosso triângulo, certo? Beleza? Certo. Então, foca aqui no 90 graus, que é
a especificidade do nosso triângulo retângulo. E aí, um outro detalhe importante é que nesse triângulo aqui, ó, nós temos lá os lados dele com as medidas A, B e C. Né? Mas o A lá embaixo, o B lá em cima e o C é aquele mais inclinado. Mas eu posso ter alternância dessas letras. Ah, pode. Aqui pode ser A, aqui pode ser B, aqui pode ser C. Isso aí não interfere em nada, né? Isso. Cada livro, cada site, cada canal vai trazer de uma forma aí para vocês. Tá É bom? importante que vocês saibam disso, tá? São coeficientes e podem ser variáveis. Por isso que o nome deles são chamados de variáveis. Eles mudam. Pergunta de número 3, bora ver. No triângulo retângulo, a hipotenusa é... Ixi, Maria, a hipotenusa é o lado maior, o lado menor, é qualquer lado, ou o lado que contém um ângulo de 90 graus. Quem é a hipotenusa? O lado maior, o lado menor, qualquer lado, ou o lado que contém o ângulo de 90 graus. Boa pergunta, boa pergunta. Mas e aí, qual que é? Uma pergunta? Segura a laninha. O lado maior, o lado menor, qualquer lado? Ah, vamos lá? Vamos dar a resposta? Vamos. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Com certeza, no triângulo retângulo, a hipotenusa é o lado maior, né? E aí a gente mostra pra galera aqui sempre aquele inclinado, né? Aquela inclinação da rampa é a nossa hipotenusa. Que além de ser o maior lado, é também... Não vou falar, senão vou dar a resposta. É, fica quietinho. Ele tem outra característica. Tem outra característica, né? Quase que eu dou a resposta. Só observa, só olha e observa. Pergunta de número 4, bora ver. No triângulo retângulo, a hipotenusa é oposto ao ângulo agudo de 30 graus, oposto ao ângulo obtuso de 60 graus, oposta ao ângulo reto de 90 graus e oposta ao ângulo obtuso de 120 graus. Peraí. Triângulo retângulo tem um ângulo obtuso? De 120 graus? Eu acho que não, né? Então, isso aqui é aquela impossível? Isso, exclui a letra D. Impossível, não, sai. Essa por favor. Não, ele pode ser oposto ao ângulo de 30, oposto ao ângulo de 60 e... oposta ao ângulo de 90. Então, né? A gente percebe que se a galera prestou atenção no desenho anterior da pergunta número 3, já sabe essa. Eles já sabem que oposta que está do outro lado, não é? Então ficou fácil. Tempo. E aí, galerinha? Claro que é a letra C, oposta ao ângulo reto de 90 graus. Olha lá, só você olhar, tá bem de frente com o ângulo, tá oposta ao ângulo de 90 graus. E quase que eu dei o spoiler dessa daí, quase verdade. que eu dei a resposta. Vamos lá, tem a última perguntinha? Tem a 4 de novo. A 4 de novo. Pergunta de número 4, 5. No triângulo retângulo, além da hipotenusa, os lados são os... Não tem nome? Hipotetos, semitetos ou catetos? Depende. Depende de quem? Não tem nome? Acho que não tem nome, né? Depende né? Depende de quê? Você tem que prestar atenção. No hipotetos? Semitetos? Semitetos, hipotetos. Ou catetos. Ou não tem nome? E aí, resposta correta à nossa última pergunta do nosso quiz de hoje. Só para a gente identificar os elementos do triângulo retângulo. Bora ver? Vamos aqui junto com eles e a gente vai dar a resposta correta da pergunta de número 4. Com certeza, né?
Vamos dar uma resposta, tá aqui, né? A resposta vai ser a alternativa letra D, né? Então a gente tem a hipotenusa, que é o maior lado, oposto ao ângulo de 90 graus, e os demais, os outros dois, são chamados de catetos. Pra quem não lembrava, agora pronto, já ficou sabendo. E aí tem aluno lá que tá esperneando, falando, o cateto adjacente, cateto oposto. Não, calma. Nós estamos falando só de medidas métricas. A parte métrica é só cateto. Na trigonometria, quando nós destacarmos um outro ângulo, e é um ponto legal, porque na questão 4, a 3, não, acho que era 4, a 4.1, não era 4.2, falava sobre os ângulos. A oposta ao ângulo de 30 graus, nós nem tínhamos destacado outros ângulos, só tinha um ângulo destacado, que era o de 90. Né? O primeiro ponto era esse. Então, na relação métrica, é só cateto e hipotenusa. Depois é que vem a relação de estar oposto, de estar adjacente, mas por enquanto não. Tá, joia. Então, já ficamos entendendo dos elementos. Então, olha aqui, né? Aqui no cantinho, o professor Maurício chega um pouquinho pra cá. Olha lá, temos a hipotenusa, pra cá. E os catetos, né? Lembrando que esses são os elementos fundamentais pra gente poder agora aplicar no Teorema de Pitágoras. Ele vai precisar de você, que você identifique o que é a hipotenusa e o que são os catetos, tá bom? Vamos lá então, no nosso slide, olha lá como funciona. A gente vai ver que no triângulo retângulo, então, a gente tem esses elementos. Hipotenusa, lado oposto ao ângulo de 90 graus. Catetos, os outros dois lados. E é importante também lembrar que é o seguinte, os catetos são aqueles lados que vão formar esse ângulo de 90 graus. Os catetos formam um ângulo de 90 graus, né? Então, eles têm aqui, ó, a junção deles forma o ângulo de 90 graus. Lembrando que, às vezes, essa hipotenusa ela pode estar apoiada ao solo aqui, tá? Olha aqui. De toda forma, ela é o lado maior, de toda forma, ela é oposta ao ângulo de 90, e aqui ainda é a nossa hipotenusa, tá bom? Beleza? Então, independente da maneira como o triângulo é representado aí na figura, mesmo assim, o lado maior, o lado oposto ao ângulo de 90 é a nossa hipotenusa. E para a gente memorizar melhor, olha aqui, que legal, um hipopótamo. É a nossa hipotenusa. O hipopótamo é a nossa hipotenusa, que ele está apoiado aqui, então é só para memorizar, né? Essa brincadeirinha aí, mas que ajuda a galera na memorização. Então temos os catetos, que são os lados, né? Que formam um ângulo de 90 graus. Que vão dar uma ração para segurar o hipopótamo. O hipotenusa. E aqui na parte inclinada a gente tem a hipotenusa. Vou chamá-lo de hipotenuso. Curtiu? Flagrou? Aprendeu? Porque agora, para aplicar o Teorema de Pitágoras, a gente precisa claramente desses elementos na nossa memória, porque daí define tudo e o restante, né? Isso. E é legal porque assim, ó, aprendi o teorema, depois é só fazer igual a gente faz com a equação do segundo grau. Eu vou descobrir quem é o A, quem é o B e quem é o C, lembrando que na equação do segundo grau, o A, B e o C sempre ficam naquela mesma posição. O A está com x ao quadrado, o B está com x e o C está sozinho. Aqui no triângulo retângulo, eu posso ter alternâncias. Tem autor que coloca A, B e C, que chama a hipotenusa de A sempre. Tem autor que não se preocupa que a hipotenusa é H. Verdade. Só que aí então, tem um detalhezinho, né? A gente vai ver que a hipotenusa ela está sempre no mesmo lugar. Independente da letra, ela tem que estar sempre no mesmo lugar. Isso a gente vai ver melhor agorinha, né? Então vamos lá. Mas antes disso, a gente tem um vídeo para mostrar para vocês que já vai trazer um pouco dessa parte conceitual sobre o Teorema de Pitágoras. Vamos assistir. E aí? Então, vocês viram que ele veio com tudo, né? Nos ajudando muito, né? Olha ele aqui, ó. Olha aqui. Chegou a hora dele, do meu teorema, né? Hora de meter bronca. Veja como é fácil. Então, é fácil mesmo, tá? Agora, claro, sempre tem aquele detalhe importante que você precisa discernir aí na hora das resoluções. Mas isso a gente vai ensinar para vocês com exemplos e mais exemplos e mais. E quando acabarem os exemplos,
exercícios. Isso mesmo, quase no mesmo jeito, né? Mas é importante, né? Quanto mais a gente pratica, mais habilidoso a gente fica. Então vamos lá? Olha lá, nas atividades, nos exemplos, nos exercícios, a gente vai colocar em prática o nosso Teorema de Pitágoras. Então vamos entender aqui o Teorema de Pitágoras. Assunto muito conhecido e que sempre cai no Enem. Meu Deus do céu. Tudo cai nesse Enem, né? Tudo nesse Enem Mas é aí. Então, o teorema, ele é muito útil para calcular medidas, não é? Ele é usado, né, mas com muitas facilidades no cálculo de medidas, mas tem um detalhe, ele só pode ser aplicado em triângulos retângulos. E é por isso que a gente falou dele aí bem no comecinho para vocês e trouxe todos os elementos, as características desse triângulo, porque o Teorema de Pitágoras só pode ser aplicado nesse caso, tá? O teorema diz que em todo triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Pois Né? Olha aí, ó. Ah, então tá. Então o quadrado dessa hipotenusa aqui, a parte maior elevada ao quadrado, é igual à soma dos dois pedacinhos menores elevado ao quadrado também? Isso. Ah, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Isso. E se eu disser que o quadrado da hipotenusa é igual aos catetos ao quadrado somados, pode ser também? Não. Não? E aí, né? Esse detalhe aí é importante. A linguagem faz toda a diferença, né? Então, a gente vai vendo aqui com vocês que quando você elevar a hipotenusa ao quadrado, isso vai ser igual aos catetos elevados ao quadrado somados. A soma do quadrado e não o quadrado da soma, tá? E aí é legal porque, assim, Pitágoras viveu, né? E aí outro filósofo. Tiveram aula de filosofia já eles? Não, acho que não ainda. Vão ter. Porque, assim, foram tantas aulas que já se passaram aqui que a gente nem consegue mais... Não sei filosofia. Né? Mas a filosofia não foi ainda. Mas na filosofia, vocês vão ver alguns. Falamos de Tales, de Mileto, falamos agora de Pitágoras. E Pitágoras, ele foi, assim, genial porque ele resolveu muita coisa usando geometria. Só geometria. O quadrado da hipotenusa. O que significa isso? Que ele desenhou um quadrado com a medida igual da hipotenusa. E quando ele calculou esse quadrado, ele achou a área desse quadrado. Ele descobriu que a área desse quadrado é igual à área dos quadrados dos dois catetos somados. E aí criou o teorema. E hoje é muito fácil, porque eu tenho hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado. Só isso. Só, né? Só aplicar. Não, e o mais legal é que a gente vai mostrar essa situação na prática para vocês. Essa fórmula aqui, a gente vai mostrar como que ela funciona. Os quadrados. Mas, lá no nosso vídeo, vocês já viram que foi dessa forma? Lá foi mostrado, né, que os quadradinhos da hipotenusa, né, os quadradinhos dos catetos cabem exatamente dentro do quadrado da hipotenusa. Outro detalhe que a gente viu no vídeo, que é bom mencionar aqui, porque lá tá A ao quadrado mais B ao quadrado igual a H ao quadrado, então tá totalmente diferente disso aqui, professor Maurício? Não, porque ele só fez o quê? Pensou que a hipotenusa era H. Era H de hipotenusa, né? Hipotenusa, só isso. Gente, mas as letras não fazem diferença alguma. Qual é a diferença? A hipotenusa, independente da letra, você aqui, tem que colocar desse lado da igualdade, sozinha, em isolamento social. Os catetos você coloca do outro lado da igualdade, certo? Igual lá na regra de 3 composta, quem tinha X a gente não tinha que deixar de um lado da igualdade? Isolado. Isolado, e quem não tinha a gente trabalhava no outro membro, né? Isso. Aqui é a mesma situação. A hipotenusa, ela precisa ficar sozinha, independente da letra usada, porque tem livros, tem sites que vão usar de maneira diferente do que a gente está acostumado aqui. Então, não se prenda na letrinha e sim no cálculo em si, tá bom? Certinho. Vamos lá então, avançando mais um pouquinho, falando do Teorema de Pitágoras. Então, a gente sabe que nesse caso, nesse slide que a gente está mostrando... Esse já mudou lá, a hipotenusa agora é A. Agora era B, se não me falta Não, era A também. Não, lá para trás era B. E lá no vídeo era H, né? Então... Pois é. Vamos lá, quem é a hipotenusa? Quem está sozinha, né? É desse ladinho aqui, é o nosso A, porque é o nosso valor maior inclinado aqui. Esse é hipotenusa. Quem é o B e o C? Catetos, são os catetos. Catetos, né? Que ao quadrado ficam somados,
né? Isso. Então, como no vídeo mostrou, aqui a gente vai reforçar, né? Olha lá que legal. A gente viu que aqui a gente tem um quadradinho na hipotenusa de 3 por 3. Então, a gente tem 3 vezes 3. 9. 9 unidades de medida aqui, né? 9 quadradinhos. Isso. Aqui a gente já tem um quadrado de 4 por 4. Vai dar? 16. 16. 4 por 4. Isso tudo nos resulta aqui num quadrado de 5 por 5. Vamos ver lá. 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 5 dá 25, né? Então, é realmente falando de geometria, realmente falando de área. Se eu somar os 16 do cateto B com os 9 do cateto C, quanto que vai dar? 25. 25. Então, é a prova de que dá certo. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. E olha que legal agora, a gente vai fazer uma interpretação geométrica da coisa e funciona bem, olha lá. É que aqui a gente não pode fazer isso, né, no estúdio, porque não pode mexer com água aqui dentro. Por quê? Mas ficou legal, Que né? não? Olha lá, gente, vamos, observa, olha A lá. gente não vai derramar água no chão, não. Não, né? Não. Temos aí os dois quadrados dos catetos, né, que são os quadrados menores, cheios de líquido, que quando vira a nossa roleta mágica aí, enche a nossa hipotenusa. Mostrando que eles têm, né? Áreas iguais. Essa proporcionalidade. É legal. Somando os dois catetos dá a hipotenusa. Tudo isso ao quadrado, tá? Beleza. Legal? Entendi. Gosto dessa. Olha lá. Ah, muito legal, né? A gente vendo o que acontece. Isso aqui é pura experiência. Experiência e lógica, né? Vamos fazer? Vamos fazer? Vamos. A gente grava lá fora para não molhar o estúdio. Para não molhar? Vamos lá, então. Agora é hora. O Cascão não veio, mas a gente está por aqui. É hora de praticar. Vamos ao exemplo de número 1. Calcule o valor de x no triângulo retângulo a seguir. Nota-se que x é a hipotenusa e os outros lados são os catetos. Então, a gente tem os catetos 6 e 8 e a hipotenusa é x. Quando a gente vai para a resolução, olha lá, a gente vai colocar nossa equação aqui primeiro. A ao quadrado é igual a AB ao quadrado mais C ao quadrado. Quem é o meu A? X. A hipotenusa, né? Então, x ao quadrado. Quem tem prova hoje de Teorema de Pitágoras já fica atento aí, presta atenção. Quem é o B? 8. 8, né? Um cateto ao quadrado. Quem é o C? 6. 6 ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual. 8 ao quadrado? 64. 6 ao quadrado? 36. 36 mais 64? 100. 100. Toda vez que a gente tem potência, a gente pode inverter a operação e extrair a raiz quadrada, né? E mais ou menos a raiz de 100 é mais ou menos 10. Como estou falando de medidas, não serve para mim aqui a medida negativa, né? Não existe medida negativa. Então, a gente não trabalha com mais ou menos, fica só a medida positiva. Nosso x aqui vale 10. Legal, legal. Muito bem. E assim fica fácil de resolver pelo Teorema de Pitágoras. Exemplo de número 2, vamos lá? No exemplo de número 2, diz assim: calcule o valor do cateto no triângulo retângulo abaixo. Olha só, agora o x já não é mais a hipotenusa, agora ele é um cateto. Ah, isso é problema? Não. Não? Teorema de Pitágoras me dá as 3 possibilidades. Então, vamos resolver isso aqui com eles aqui? Vamos. Quem é a nossa hipotenusa? 15. 15 ao Quadrado. Quem é o nosso cateto? Tanto faz, né? Um deles é 9. Ah, então vou colocar 9 aqui 9. já de cara. 9 ao Quadrado. Quem é o nosso C? O outro cateto? X. Pode ser x, né? X ao quadrado. 15 ao quadrado? 225. 225 igual a 9 ao quadrado? 81. 81 mais x ao quadrado. Tá somando, vai passar para outro membro? Subtraindo. Mais fácil a gente passar o 81 para cá, porque o x ao quadrado já fica positivo do jeito que ele tá mesmo, Beleza. né? 225 tira 81. 169? Isso mesmo, 169, né? Que vai dar... 15 tira
Não, 144. 5 tira 1. Conta. Calma aí que tá... Eu peguei emprestado por 1, tu acredita? Tira 5, fica 1, 22. Aí tem que lembrar qual que é aquela escola que mandou aquela... Em Burana. Em Burana, olha, tá vendo? A gente tá prestando atenção agora. Vamos lá, então. X ao quadrado é igual a 144, x vai ser igual a raiz de 144. Ou seja, nosso x vale 12. E aí existem os famosos números pitagóricos, né? Isso, as ternas pitagóricas. Então, quando a gente vê aqui 6, 8 e 10, né? Famosíssima. 6, 8 e 10. Lembrando que o valor maior sempre vai ser a hipotenusa. Nesse caso aqui, a gente tem 9, 12 e 15. Também são as ternas pitagóricas, os números que a gente já sabe. Se tiver dois catetos valendo, um valendo 9 e outro valendo 12, a hipotenusa sempre vai ser 15. Tá bom? Vamos de exemplo número 3. Vamos lá. Com o Teorema de Pitágoras, começaram os conceitos e as definições de números irracionais. E é legal porque, assim, quando Pitágoras começou a trabalhar o seu teorema, ele começou a mexer pensando em fazer uma nova descoberta numérica, trabalhando a ideia de números reais. E, de repente, o Pitágoras descobriu que existe um conjunto que não é racional dentro dos reais, que é o conjunto dos números irracionais. E como que Pitágoras descobriu isso? Resolvendo a hipotenusa de um triângulo retângulo de lados 1 e 1. Então os catetos valem 1 e a hipotenusa eu quero descobrir. Quando a hipotenusa ao quadrado, a gente vai chamar ela de x. Nossa hipotenusa é x. X ao quadrado é igual aos catetos ao quadrado. Quem é o primeiro cateto? 1. O outro cateto? 1 também. 1 ao quadrado é 1, mais 1 ao quadrado é 1, que vai dar 2. Ou seja, x ao quadrado é mais ou menos a raiz de 2. Não vamos usar o mais ou menos, porque como já foi falado, a gente quer medida. E medida é só positiva. Então, meu x vai valer a raiz de 2, que é um número irracional. Lembra dos nossos conjuntos? Então, depois da vírgula não tem período, não tem aquela sequência lógica, ele é um número irracional. Se você colocar na calculadora aí raiz do número 2, vai aparecer esse valor aqui para você. Beleza. Certinho? Certinho. Beleza, então, mais um exemplo? Vamos lá, exemplo de número 4. A diagonal de um retângulo mede 10 centímetros. Então tá lá, traçamos a diagonal no retângulo, 10 centímetros. E um de seus lados mede 8 centímetros. Encontre o outro lado do retângulo e calcule sua área. Ele quer duas coisas, né? Até porque para calcular a área do retângulo eu preciso de base vezes altura. Eu não tenho altura, eu não tenho o outro lado aqui do meu triângulo, o retângulo aqui inserido no nosso retângulo, então eu preciso primeiro calcular o valor do nosso, que a gente não desconhece. Mas lá no exemplo número 2, o que a gente falou aqui? Vamos voltar aqui um pouquinho. Terna pitagórica. Quando eu tenho um cateto valendo 6, o outro cateto valendo 8, eu tenho uma hipotenusa valendo 10. Então, se eu tenho uma hipotenusa valendo 10 e um cateto valendo 8... O outro vale 6. Vale 6? De certeza. Quer ver? O outro vai valer 6. De certeza que esse x aqui vale 6. Mas vamos comprovar, né? Vamos comprovar. A nossa hipotenusa é o 10. 10 ao quadrado, quem é um cateto? 8. O outro cateto? X. 10 ao quadrado? 100. 8 ao quadrado? 64. Tá somando, passa subtraindo. 100 tira 64? 36. 36, a raiz de 36 vale? 6. Então, comprovadamente inofensivo à saúde, é aqui o nosso x valendo 6. E se você conhece as ternas pitagóricas, você não precisa gastar esse tempo fazendo o teorema. E como cai muito no Enem, é bom que vocês já vão treinando algumas ternas pitagóricas para economizar e ganhar tempo durante a resolução do Enem. Isso, só que o problema aqui, professor Maurício, não pedia só isso não, né? Calcular o outro lado do retângulo, a gente calculou, mas ele quer a área. E para fazer área, fazemos base vezes altura, ou seja... 8 vezes 6. 8 vezes 6.
48. Alternativa letra B. E claro, né, que com tudo isso, o nosso Pitágoras fica feliz da vida de saber que a galera tá entendendo, né? Então, agora que vocês estão feras no meu teorema, o que é a hora de fazer? Ah, adivinha. Meter bronca nas atividades de sala, né? Já a gente tá indo para elas e a gente quer que vocês coloquem a mão na massa. Então lá vamos nós. Olha lá, voando, fazer as atividades. E vocês viram que é muito fácil o teorema. Então, se é fácil, basta você fazer uma leitura tranquila, interpreta, junta com um colega aí, mete bronca que dá tudo certo. Mas antes de ir para a atividade... Tá faltando alguma coisa? Vamos brincar com os números? Vamos lá. Não, na última aula ela falou, tá faltando alguma coisa? Eu falei, uai, sério? Falou o que? Tá agora eu já sei. Você tá... E lá vamos nós para o Brincando com os números. E olha só o desafio da aula de hoje. Lógica e raciocínio. Isso. Então você vai ter que raciocinar primeiro para descobrir a lógica da brincadeira. Ele disse para mim aqui que 11 vezes 11 é 4. Sério? Que 22 vezes 22 é 16. Nunca foi. E a pergunta é, quanto é 33 vezes 33? Nessa lógica aqui, nesse raciocínio aqui. Essa lógica tá meio doida aí, mas vamos lá, né? Funciona. 11 vezes 11, olha aqui com a gente, é 4. Será? Nunca foi, né? Vai ter que procurar uma maneira de... Eu sabia que era 121, eu sabia. É 121? Uhum. O quadrado perfeito? Também. E 22 vezes 22, 16? Só isso? Por apenas... Bom, 22 vezes 22 é 484, menos 121, te divide por 5, soma 4, não tem lógica. Não tem lógica? Mas tá dizendo ali que é lógica. Não, mas essa de resolver a multiplicação normal e depois voltar, não vai. Então a pergunta é, 33 vezes 33, seguindo essa lógica nesse caminho e aqui. esse raciocínio, Beleza. né? Essa linha de raciocínio é com vocês. Já a gente volta com revisão, correção e tudo mais. Até já!